você fala muito sobre traumas e o quanto pode afetar isso na nossa vida adulta, nas atitudes, nas decisões que a gente toma, né? E assim, o programa aqui é sobre relacionamento. E eu gostaria de saber o que as traumas de infância, a bagagem que a gente carrega relacionada aos relacionamentos que a gente teve como exemplo, o exemplo dos nossos avós, dos nossos pais, podem desencadear no nosso relacionamento atual ou nos futuros relacionamentos. O que esses traumas causam nas nossas relações? Então, na verdade, a gente veio daquela escola, né, lá dos nossos pais. Os nossos pais nos projetaram, nos deram a vida e a gente foi aprendendo com eles. Então, tudo aquilo que eles viveram, a gente foi aprendendo. E provavelmente na vida adulta é o que a gente vai replicar nas nossas relações. Então, a maneira como meu pai tratava a minha mãe tratava o meu pai, o que acontecia com aquele casal, provavelmente 99% que eu vou trazer esse padrão novamente para minha vida, para os meus relacionamentos na vida adulta. E doutora, quando a pessoa é criada ou só pela mãe ou só pelo pai, não tem, o pai não tem essa relação com outra pessoa, sim solo, qual que é o espelho que a gente tem futuramente nos nossos relacionamentos? Muito importante essa pergunta, Alicia, que você fez, né? Porque dá a impressão que se a figura paterna ou materna não está presente, dá a impressão que talvez nós não vamos replicar o comportamento, porque já que aquela pessoa não estava presente, eu não vi, né? Não precisa da gente ver. Por quê? Porque no nosso DNA tem todas as impressões do nosso pai e da nossa mãe. E mais, tem as impressões lá dos nossos avós. Então, tem muitas situações que a gente repete, como, por exemplo, um transtorno mental. E aí, aquele transtorno mental, ele não é da totalidade da ordem do seu ser, mas quando você vai olhar os seus antepassados, teve alguém que teve aquele transtorno mental. Por exemplo, casos de suicídio, casos de adição, droga, né? Álcool, abuso, agressões. Você vai ver, então assim, os avós, teve o avô que era muito agressivo. E aí eu posso casar com um cara que talvez seja agressivo, porque o meu avô era agressivo. Então é muito complexo. Cara, que... É uma ciclo, complexidade né? gigantesca. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês já tiveram relacionamentos anteriores a Já. esse, né? Vocês tiveram relacionamentos saudáveis e devem ter tido problemas no relacionamento, senão Bastante. estariam até hoje, né? E o que acontece? Vocês acham que vocês trouxeram uma bagagem das relações antigas para a relação atual de vocês? Quer falar Olha, primeiro? Sim, porque eu, de fato, vivi um caos, né, no meu outro... Assim, no começo era ok, e aí ela até propunha para fazer terapia, que eu era num... Se encontra. E aí eu acho que na época seria bom, porque às vezes a gente não conseguia ter muito diálogo ali, era mais briga, e eu acho que ela falou assim de trazer coisas dos pais. Eu acho que, obviamente, ela pode falar com clareza em relação a isso, mas igual meus pais são separados há muito tempo, meu pai sempre foi um mulherengo, e a gente traz muita coisa mesmo. A gente traz tudo. Tudo e mais um pouco. Tudo e mais um Jesus. pouco. E às Com vezes, medo. claro, né? A gente só vai saber quando alguém nos conta que isso pode acontecer ou que isso vai acontecer. E daí muitas vezes eu não consigo brecar o meu comportamento, que às vezes está me gerando desgaste emocional. Às vezes eu me comporto, os pacientes chegam na clínica e falam assim, Andresa, eu não quero fazer isso. Mas quando eu vejo, eu já fiz. E isso está me ferindo muito. E eu não sei como parar. Então, quando você vai abrindo o quebra-cabeça e mostrando para esse paciente, né? Como que era o padrão do teu pai? Como que era o padrão da tua mãe? Como eles se relacionavam? Como que era a comunicação dos seus pais? Como seu pai tratava sua mãe? Como é que eles viviam essa relação? Né? Às vezes eu pergunto assim, você viu o seu pai e a sua mãe como um casal de namorado? Porque muitos casamentos seguiram anos a fio sem ter um casal enamorado. Sim. Sim. E isso aconteceu muito. E às vezes a gente casa e a gente vai viver o mesmo padrão. Um tá no quarto, o outro tá na sala. Então não tem um casal.
Doutora, desculpa, Não, pode perguntar. Eu só ia falar que na minha situação, eu sempre repito padrões. Sim. E isso é uma coisa que sempre mexeu muito comigo. Porque, assim, inclusive quando eu fui pro Casamento às Cegas, eu falei, pô, acho que vai ser a primeira oportunidade que eu vou ter de não repetir padrões. Mas eu repeti padrões. Porque o Alexandre, ele é muito parecido com o meu primeiro namorado. E aí, quando eu me pego sozinha, eu falo, cara, eu tô repetindo padrões, mas dentro da minha casa, meus pais são, assim, são namorados, são um casal, de fato, que se gostam e que se respeitam e que estão juntos e que eu me espelho muito na relação deles, mas fora eu não consigo achar uma pessoa que seja como meu pai, por exemplo. Sabe assim, é como se eu tivesse uma busca incessante por buscar alguém como meu pai, o que ele é para minha mãe, e eu não consigo achar. E aí eu fico repetindo padrões, e não consigo sair dessa diferente. zona, sabe? Sim. E é o que me pega muito. Uma pergunta muito importante para vocês, qualquer pessoa, para começar a se fazer. Por quê ou para que eu preciso sentar neste lugar? Então, Renata, por que você precisa sentar neste lugar de se relacionar com pessoas que te trazem, né, que te desperta dor emocional? Por que você precisa ir para esse banquinho? Né? Você já é adulta. Lugar, né? Isso. Então, você começa a se questionar, por que eu preciso disso para minha vida? Eu não preciso disso para minha vida. Ou, talvez, eu tenho necessidade. Né? O que eu estou sentindo, o que eu estou passando por estar aqui neste lugar, né, com tal situação, por que eu busco tanto isso para mim? Porque você falou uma coisa muito importante. Eu quero outra coisa, mas quando eu vejo, eu tô com aquilo que eu não quero. Olha como é muito complexo. E você sabe que eu levei muito dessas minhas experiências pro programa. Por isso que eu me coloquei muito numa posição de escolha. Porque eu falei, eu já me coloquei tanto no lugar que eu não deveria estar e já aceitei muito do que eu não mereço, que eu falei, agora eu vou escolher, eu vou querer o que é bom para mim. Sim. Por isso que as minhas falas dentro do programa foram muito incisivas no sentido de, eu vou escolher o que eu quero, eu vou me colocar aonde eu acho que eu mereço, e eu não mereço nada menos que isso. E as pessoas se identificaram muito, inclusive as mulheres se identificam, me mandam mensagens diariamente falando, a gente precisa ser um pouco mais você, precisa ter a autoestima que você tem, precisa se amar. Quando eu abro o caixinha de perguntas, as mulheres, quando eu pergunto assim, mas o que você não gosta em você? Tem uma enxurrada de mensagens das pessoas se sentindo feia, não se sentem autossuficiente, o marido não dá atenção, são casadas, mas estão infelizes. Então, as pessoas realmente, elas sofrem muito isso. Né? A internet é muito carente dessas coisas. E eu brinco, mas é verdade. Eu acho que todo mundo tem que fazer terapia. É troca-troca, baby, troca-troca. Vamos fazer um troca-troca, baby, um troca-troca.